Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos a mais uma paraxá nessa semana que é Mehubarot. A primeira é a paraxá Hukat, que quer dizer decreto, e a segunda a paraxá Balak. Ela inicia no capítulo 19 de Números, versículo 1, e vai até o capítulo 25, versículo 9. A primeira aliá inicia no capítulo 19, versículo 1 e vai até o capítulo 20, versículo 6. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que ordenou o Eterno, dizendo: Fala aos filhos de Israel, para que tomem em teu nome uma vaca vermelha perfeita, na qual não haja defeito, e que ainda não tenha levado jugo, e a dareis a Elazar, o sacerdote, e este a tirará fora do acampamento, e a degolarão diante dele. Tomará Elazar, o sacerdote, de seu sangue com seu dedo indicador, e aspergirá para a frente na direção da entrada da tenda da reunião, do seu sangue 7 vezes. E a vaca será queimada perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu excremento serão queimados. E tomará o sacerdote um pau de cedro, sopo e lã carmesim, e o jogará no meio do fogo em que arde a vaca. E lavará o sacerdote as suas roupas e banhará sua carne na água, e depois entrará no acampamento e impuriçará o sacerdote até a tarde. E aquele que a queimar lavará suas roupas na água, e impuro estará até a tarde. E ajuntará um homem puro a cinza da vaca, e a porá fora do acampamento em lugar puro. E a congregação dos filhos de Israel a guardará por água purificadora. Para purificação é ela. E lavará aquele que ajuntará as cinzas da vaca às suas roupas, e impuro será até a tarde. E será para os filhos de Israel e para o prosélito que peregrina entre eles, por estatuto perpétuo. Aquele que tocar em algum morto, todo cadáver de homem, impuro será 7 dias. Ele se purificará com ela no 3º dia. E no 7º dia será puro, e se não se purificar no 3º dia, no 7º dia não será puro. Todo aquele que tocar num morto, cadáver de homem que tiver morrido, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Eterno, e aquela alma será banida de Israel, porque água de purificação não foi aspergida sobre ele. Impuro será a sua impureza, ainda estará nele. Esta é a lei do homem quando morrer na tenda. Todo aquele que entrar na tenda, e tudo que estiver na tenda, será impuro 7 dias. E todo vaso de barro aberto que não tenha tampa ou coberta bem ajustada sobre ele será impuro, e todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém, que for morto pela espada, ou em outro morto, ou em osso de homem, ou em sepultura, será impuro 7 dias. E tomarão para o impuro do pó da vaca queimada, e sobre ele porão água de nascente num vaso. E tomará sopo, e o molhará na água, um homem puro, e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os objetos, sobre as pessoas que estiverem ali, e sobre aquele que tocar no osso ou no morto pela espada, ou em outro morto, ou na sepultura. E aspergirá o puro sobre o impuro no 3º dia e no 7º dia, e o purificará no 7º dia. E este lavará suas roupas, se banhará na água e ficará puro à tarde. E o homem que for impuro e não se purificar, será banida aquela alma do meio da congregação, porque o santuário do Eterno contaminou.
Águas de purificação não foram jogadas sobre ele, impuro é ele. E será para eles por estatuto perpétuo, e aquele que aspergir as águas de purificação lavará suas roupas, e aquele que tocar as águas de purificação será impuro até a tarde, e tudo que tocar o impuro será impuro, e a alma que o tocar será impura até a tarde. Capítulo 20. E vieram os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Tzim, no primeiro mês, e esteve o povo em Cadesh. E morreu ali Míriam, e foi sepultada. E não havia água para a congregação, e juntaram-se contra Moisés e contra Arão. E brigou o povo com Moisés, e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos tido a mesma morte de nossos irmãos diante do Eterno. Por que trouxeste a congregação do Eterno a este deserto para morrer ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para trazer-nos a este mau lugar? Não é lugar de semente, nem de figueira, nem de videira, nem de romã, e água não há para beber. E retiraram-se Moisés e Arão de diante da congregação à porta da tenda da reunião, e atiraram-se sobre seus rostos. E apareceu a glória do Eterno a eles. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayu lanu betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta primeira aliá, iniciando pelo versículo 2 do capítulo 19, que diz: Vaca vermelha. O preceito da vaca inteiramente vermelha é uma lei denominada Ruká, isto é, uma sentença de Deus a qual devemos observar sem discussões, mesmo que não nos seja dado compreender as razões pelas quais foi instituída. Os preceitos de não acender fogo no sábado, não vestir lã e linho juntos, não cozinhar o cabrito com leite de sua mãe e muitos outros fazem parte desta classe de lei. A água viva misturada com a cinza desta vaca tinha a faculdade de fazer tornar puros os impuros, e os homens puros que se ocupavam do processo da vaca ficavam impuros com o seu contato. Segundo o capítulo 19. Somente a Deus cabe esclarecer o estatuto da pará do mar. Entretanto, este preceito estimulava a criação bovina, pois o nascimento de uma vaca inteiramente vermelha, 2 pelos pretos tornavam-na imprópria ao sacrifício. Até hoje, algo muito raro para quem a tinha. O seu preço valia uma fortuna. Vaca vermelha. Poderíamos nós, simples mortais, compreender as razões exigidas de nós pela Torá para observar suas prescrições? As diversas escolas da filosofia judaica tentaram, por intermédio de sistemas diferentes, responder a esta pergunta fundamental. Alguns negaram a existência de motivos concretos que nos levam ao cumprimento da lei da Torá. Só um racionalista como Maimônides é capaz de insistir vigorosamente na tese de Ta'ameh HaMitzvot, razões das ordenações. Contudo, todos concordam que a prescrição da pará do mar, vaca vermelha, deve permanecer um mistério que Deus preferia esconder em vez de revelar. Para o judeu moderno, este fato é de relevância especial. Pertencemos a uma geração cujo conhecimento foi privilegiado, acreditando que tudo pode ser sabido e compreendido com um tempo suficiente e a devida aplicação. Nós necessitamos da pará do mar para recordar os limites do nosso intelecto, as fronteiras da nossa compreensão. Perplexos e dominados pela realidade da nossa ignorância, aprendemos a sujeitar nossa presunção, submetendo-a à inteligência do Criador. O uso do solidel, kippá, não serve para esquentar ou proteger a cabeça, mas sim como sinal de modéstia. Assim como vestimos roupas sobre outras partes do corpo por decência e modéstia, assim também o uso do solideu, cobrindo o crânio, testemunha como o homem com Yarmulke
Está ciente da limitação de suas faculdades intelectuais. Isto não quer dizer que devemos abandonar a busca do objetivo das mitzvot, mas precisamos sempre ter em mente que as razões atribuídas às nossas observações são somente tentativas e simples conjecturas. O motivo principal na prática do judaísmo é a ordem do eterno. Isso é suficiente. Os motivos que atribuímos às determinações variam de uma geração para a próxima, assim como muda a qualidade do nosso discernimento, mas o cumprimento em si é imutável, por emanar de um eterno e imutável Criador. É interessante notar que o termo ta'am, como na expressão ta'amei ha-mitzvot, significava, no primitivo e não sofisticado hebraico, sabor e não razão. A prática de uma ordem de Deus, a observância em si e a aceitação da disciplina divina é o substancial, o essencial, é o alimento que nos sustenta. As razões externas que possam determinar esta minha prática são o ta'am, que acrescenta sabor, gosto e aroma. E assim como é importante a nossa alimentação ser saborosa e gostosa, também é importante procurar descobrir os ta'amei ha-mitzvot. Mas devemos nos lembrar que é possível sobreviver à base de uma dieta branda, desde que contenha as necessárias proteínas e vitaminas, pois é impossível sobreviver alimentando-se só com açúcar, chocolate e especiarias. A mais importante vitamina da nossa dieta espiritual é obediência e submissão a Deus. O sabor e o aroma são os ta'amei ha-mitzvot que atribuímos à nossa observância. Vaca vermelha perfeita. Segundo Kli Yakar, Rabino Efraim de Lutzritz, este preceito fica estabelecido com o objetivo de ela, a vaca, redimir o pecado do bezerro, citando um midrash. Uma empregada do palácio real trouxe seu filho para lhe mostrar a suntuosa residência do regente, e o filho sujou o castelo real. O rei então ordenou: trazei a mãe da criança para que ela limpe a sujeira causada pelo seu filho. Assim concluiu o midrash: deve vir a vaca, a mãe do bezerro, para limpar a imundície e as transgressões dos filhos de Israel com a fabricação do bezerro. Primeiro versículo do capítulo 20. E morreu ali Miriam. No 40º ano da saída dos israelitas do Egito, morreu Miriam, irmã de Moisés e Arão. Segundo Rashi, ela também deixou este mundo com uma morte doce e suave, como a dos seus irmãos, e por mérito desta profetisa, Deus providenciou aos filhos de Israel água no deserto. Vemos em Miriam a boa irmã que vigia o pequeno Moisés flutuando entre a vida e a morte numa cestinha sobre o Nilo, até ser salvo, contribuindo com a sua ingenuidade para o bem-estar do menino, conforme Êxodo 2, 4-9. 80 anos mais tarde, ela tem a participação importante na libertação dos israelitas do Egito e canta ao Eterno em ação de graças à beira do Mar Vermelho. A salvação de Israel, Êxodo 15, 20 e 21. A Escritura Sagrada, por intermédio do profeta Miqueias, Mirá, coloca ao lado de Moisés e Arão neste feito glorioso. Pois te fiz sair da terra do Egito e te remi da casa de escravidão. Enviei diante de ti a Moisés, a Arão e a Miriam, conforme Miqueias 6, versículo 4. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!